Olá, terça-feira, 5 de maio. No Nesp Notícias de hoje você vai saber o que o município pretende fazer para resolver o problema do descarte de lixo na cidade. Vamos receber ao vivo o presidente da Indurb, Nico Mondelli. E mais... Na sessão da Câmara, vereadores cobraram mais eficiência do município na gestão financeira, na saúde e mais transparência com a estação de tratamento de esgoto. Ginásio Panela de Pressão pode fechar as portas por causa de dívidas do Noroeste. A gente começa esta edição falando da sessão da Câmara. Foi mais uma semana de novas cobranças para velhos problemas da cidade. Os vereadores falaram do tratamento de esgoto, da falta de médicos na rede pública de saúde e também da necessidade de corte de gastos pela prefeitura. E cada secretário que se vire. Nesta segunda-feira, os ânimos estavam exaltados na Câmara Municipal de Bauru. O vereador Moisés Rossi voltou a criticar a atuação de Rodrigo Agostinho. O parlamentar disse que o prefeito vive refém dos secretários e que, nesse momento de crise, não tem pulso firme para cortar gastos. O prefeito é um frouxo. Ele não precisa pedir nada para ninguém. Ele determina a diminuição de gastos. E ele pode fazer isso até por um decreto. E o secretário que se adeque ao novo valor que ele vai receber, que veja as prioridades dele e gaste menos. Na tribuna, o vereador leu um e-mail enviado por um funcionário da Secretaria de Meio Ambiente, criticando um pedido da secretária Lázara Gazeta. Segundo a reclamação, ela solicitou uma verba de R$260 mil para mudar a secretaria para o Horto Florestal, o que vem desagradando os funcionários da pasta. Os funcionários da SEMA estão preocupados porque o Horto é um lugar inóspito para eles trabalharem. É ruim para eles trabalharem aqui. Eles estão aqui próximo de tudo, vai para longe, não tem asfalto lá, é barro, é terra. Fora o gasto com a adequação do prédio. Moisés atribuiu a esses gastos o fato de a prefeitura não ter dinheiro para reajustar os salários dos servidores, que devem voltar a negociar com o executivo ainda esta semana. Eu espero que os funcionários públicos exerçam tanta pressão no prefeito quanto esses que estão gastando dinheiro público estão exercendo, para que eles também tenham o aumento dele e o prefeito se vire para pagar. Mas o líder do governo na Câmara tentou tirar a carga dos ombros do prefeito e disse que ele vem sim se preocupando com as contas do município. Há aproximadamente uns 45 dias, 2 meses, houve uma reunião entre prefeito municipal e todos os secretários municipais. Nesta reunião, o prefeito foi categórico, colocando a necessidade de corte de gastos. E já foi percebido o corte de gastos, principalmente com horas extras. Então, assim, o prefeito está trabalhando sim, deve fazer nos próximos dias uma nova reunião com o secretariado para fazer a avaliação desses cortes dos gastos e fazer outros apontamentos para que possa aí, na medida do possível, diminuir gastos e ao mesmo tempo não afetar o andamento da cidade. Sobre o pedido da secretária de Meio Ambiente, Marquinho afirma que a informação não é verdadeira. Essa área do Estado não foi feita essa comunicação ainda está em estudo, portanto, esse número de R$260 mil, ele não existe. Se tiver que fazer alguma adequação, a secretária me garantiu que um número seria infinitamente menor do que esse apresentado aqui hoje na tribuna pelo vereador Moisés Rossi. Já quanto às negociações salariais, Marquinho disse que o prefeito deve se reunir ainda esta semana com o secretário municipal de Finanças. A informação que eu tenho é que o prefeito senta com o secretário de Finanças nessa semana para ver qual foi, quanto foi a arrecadação da primeira parcela do IPTU, para que ele possa com tranquilidade dar esse repasse para os servidores, para que a gente não tenha um problema de faltar dinheiro para a folha de pagamento no final do ano. Roque Ferreira reclamou dos serviços de saúde na cidade. Segundo ele, por conta da epidemia de dengue, a população tem sofrido com as longas filas e retomou um pedido antigo, que as UPAs passem a atender também as crianças. Roque alega que o secretário de Saúde, Fernando Monte, nunca deu explicações sobre a falta de pediatra nas unidades. As UPAs, na sua concepção original, elas devem ser completas, inclusive incorporando o atendimento infantil. É um absurdo que as UPAs aqui em Bauru não façam atendimento infantil, obrigando mães de todas as regiões da cidade a se deslocar até o pronto-socorro infantil. Outro vereador que fez cobranças ao executivo foi Sandro Bussola.
Com a assinatura da ordem de serviço para o início da construção da estação de tratamento de esgoto, o parlamentar quer um detalhamento de qual será o custo operacional da unidade. Segundo ele, o município precisa se preparar para o início das atividades. Nós não podemos criar um elefante branco, entregar daqui 1 ano e meio e não ter, como foi o caso das UPAs que foram inauguradas, entregue e que não tem servidor para trabalhar. Então é um debate que tem que ser feito, uma interação da Indurb com a Secretaria do Meio Ambiente com a Secretaria de Finanças em conjunto. Bussola também se mostrou preocupado com os resíduos produzidos pela estação. Se a prefeitura não tiver uma política de resíduo sólido, de transformar isso em adubo e uma compostagem de energia, nós vamos pegar esse resultado final e levar para um aterro sanitário, para um aterro público da cidade ou fora da cidade e vai gerar mais gasto ainda para o município. Sobre a ausência de médicos pediatras nas UPAs, o Departamento de Urgência e Unidades de Pronto Atendimento informou por meio de nota que faltam profissionais no mercado. Por isso, o primeiro atendimento de urgência a crianças é feito nas UPAs e depois elas são encaminhadas ao pronto atendimento infantil. Já em relação aos custos de operação da estação de tratamento de esgoto, o DAE não respondeu ao nosso questionamento até o fechamento desta edição. O tempo já firmou aqui na região de Bauru. Vamos ver como fica nos próximos dias na previsão do tempo, com informações do IPMET e do CPTEC. Agora chove apenas em pontos isolados no noroeste do estado. A frente fria que passava sobre São Paulo já se afastou e o tempo fica firme em todas as regiões a partir desta quarta-feira. Para Bauru, não tem previsão de chuva para os próximos dias. Agora a umidade do ar é de 66%. Temos ventos de brisa a 8 km por hora. Hoje a mínima foi de 17 e a máxima de 27 graus. Nesta quarta, os termômetros devem variar entre 16 e 25 graus. No próximo bloco, o impasse que envolve o ginásio Panela de Pressão. O acordo de aluguel entre a Prefeitura e o Noroeste está ameaçado por causa das dívidas do clube. Sem solução, o vôlei e o basquete podem ficar sem ter lugar para jogar. O intervalo é bem curto, continue com a gente. O contrato de aluguel do ginásio Panela de Pressão entre a Prefeitura e o Noroeste corre o risco de ser rescindido. O motivo seria a falta de pagamento das parcelas do IPTU devidas pelo clube ao município. A Secretaria de Esportes e representantes noroestinos tentam uma solução para que as portas do ginásio, que hoje abriga os times de basquete e vôlei de Bauru, não sejam fechadas. O Noroeste não paga o IPTU da panela de pressão desde novembro de 2014. Foi nessa época que a Justiça do Trabalho penhorou os valores do aluguel do espaço recebidos pelo clube para pagamento de dívidas trabalhistas. O contrato de locação no valor de R$20 mil, feito entre a administração municipal e o Noroeste, permitiu o pagamento de R$12 mil relativos ao imposto devido para a Prefeitura. Mas deixar de quitar as parcelas do IPTU pode fazer com que a Prefeitura tenha que rescindir o contrato. Segundo a diretoria noroestina, uma das alternativas para a resolução da dívida atual com a Prefeitura seria a isenção do pagamento do imposto pelo município. O Noroeste ele pagaria por ano R$100 mil de IPTU. Então isso pesa para o clube, realmente, na situação que o clube se encontra. E o projeto nosso, a pedido nosso, seria uma lei para aprovar na Câmara para reter esse IPTU. Retendo esse IPTU seria o primeiro passo. Caso a rescisão do contrato de aluguel seja confirmada, Emílio acredita que seria possível negociar a locação do ginásio pelo Bauru Basquete e também pelo Vôlei Bauru, para que as modalidades não fiquem sem uma casa. Hoje, a Prefeitura cede o local para as equipes. O secretário de Esportes afirma que a Prefeitura estuda alternativas para entrar em acordo com o Noroeste e evitar o fechamento da panela. Nós pedimos um levantamento, uma avaliação por parte da CEPLAN do imóvel Panela, separado do Complexo Damião. O Noroeste também está fazendo isso e também o levantamento do que o Noroeste deve de IPTU. Após esses números, nós vamos nos reunir de novo e ver o melhor caminho, mas é tudo uma avaliação e respeitando com muito critério também toda a demanda judicial que o Noroeste
tem em ações trabalhistas. Sobre a possibilidade de isentar o clube do pagamento do IPTU, Baruch explica que está em andamento um projeto que poderia viabilizar o funcionamento das associações esportivas da cidade sem a cobrança do imposto. Nós estamos pedindo projetos sociais para estar viabilizando, não digo total, mas pode ser parcial. Isso tem que passar pelo jurídico, tem que passar pela finança e também pelo legislativo, até mesmo para não dar renúncia. Depois do intervalo, o assunto é um outro impasse, o esgotamento do aterro sanitário de Bauru. Vamos conversar com o presidente da Endurbe, Nico Mondelli, sobre as possíveis soluções para a destinação do lixo na cidade. É daqui a pouco, voltamos já. A gente fala agora sobre o impasse do descarte do lixo em Bauru. Você viu aqui no Nesp Notícias que a CETESB, a Companhia Ambiental, não autorizou o uso de uma área anexa para ampliar o aterro atual. Para saber como o município pretende resolver essa situação, vamos receber o presidente da Endurbe, a empresa que faz a coleta de lixo na cidade. A gente conversa com Nico Mondelli. Nico, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Ok, obrigado. E é importante esclarecer para a população, né, o que está acontecendo realmente com esse impasse e o que podemos fazer aí para resolver essa questão. Uma pergunta que todo mundo faz e tem sido alvo de muitas críticas, até entre os vereadores na Câmara, a gente tem mostrado aqui, é que a cidade hoje tem um prazo de menos de um mês para continuar usando o aterro atual. E o município assinou um plano de encerramento do aterro em 2011. Quer dizer, por que a situação chegou a este ponto? Por que não foi buscada uma alternativa antes, para que a gente não chegasse nessa situação hoje? Bem, na verdade, assim, a história vem realmente desde 2010, onde a gente apresentou um plano de ampliação do aterro, onde a CETESB, mais uma vez, ela entendeu que, tipo assim, não, você não vai só ampliar o aterro, você vai terminar ele. Mas há a possibilidade de a gente ampliar e subir mais. Não, se você quiser, é só encerrar. Porque a gente entende que não há uma estabilidade segura para essa operação. Beleza, nós aceitamos isso como também até um bom acerto com a CETESB, mas a equipe nossa da Endurbe sempre trabalhou na possibilidade de mostrar que há segurança e estabilidade no aterro. Então, nós começamos a trabalhar com equipamentos, começamos a instalar, depois, no ano de 2013, 2012, estudos de possibilidade de altear esse aterro para mais, além de fazer a área de expansão lateral, conforme acordado no plano de encerramento. Quer dizer, foi uma tentativa de reverter essa decisão da CETESB. Porque nós, desde o começo, nós entendimos que há possibilidade de alteamento, que o aterro de Bauru não é um aterro alto. Claro que ele passou por vários momentos em gestões, como é um aterro público, ele sofre oscilações financeiras. Uma hora tem mais investimento, outra hora não, outra hora fica o lixo mais descoberto, outra hora não. Mas é um aterro que o que a CETESB pede, a prefeitura vem fazendo, não numa mesma velocidade de um aterro privado. Eu chamo que esse aterro é um aterro custo-benefício. Por quê? Ele não é tão caro como um aterro privado, ele atende a necessidade de um custo acessível para o município, ainda mais no momento que os municípios e o município de Bauru, o menos possível que você puder gastar com lixo, né, com aterro sanitário, e puder investir em asfalto, em melhorias para a cidade, é claro que vai ser prioridade do prefeito investir, mas também não deixar de lado a questão ambiental. Por isso que eu chamo ele de um aterro custo-benefício diferente dos outros. A gente veio trabalhando desde 2011 nessa possibilidade de alteamento. A gente entrou com um processo também desde 2011 com pedido de uma área anexa grande junto ao governo do estado, que andou muito esse processo até parar no Comar, que foi uma exigência da Secretaria de Fazenda, como a área era para uma área de aterro sanitário, precisa ver a distância dele do aeroporto de Bauru, no caso Mussa Tobias. E quem faz essa análise é o Comar. O Comar é um órgão da aeronáutica que faz as análises com as ações mitigadoras de aves. Porque o aterro sanitário tem a presença de aves, urubus, gaviões, então isso pode gerar problemas de algum acidente aéreo. Então, nós encaminhamos uma documentação, depois pediu mais uma, depois pediu ajuste de novo, e isso foi levando tempo e foi travando. Além disso, nós entramos com processos também e acompanhamento e visitamos muitas possibilidades de usina de tratamento de resíduos. Só que nenhuma ainda no Brasil está em operação. Viável. Está acontecendo aqui no Brasil. Então, o que está acontecendo? A gente está levando o aterro de Bauru até o máximo de nível para depois dar um passo de evolução. O que seria evolução? Processar resíduos, ou o resíduo orgânico virando compostagem,
e o resíduo seco ou queimando, ou algum modelo de processamento, com uma triagem através de uma cooperativa, conforme o Plano Nacional de Resíduos. Só que não está encaixando as datas. Entendi. A gente está sendo cobrado pela CETESB para finalizar, sem dar tempo de fazer esse ajuste. E o preço do aterro ainda é mais barato do que qualquer usina, de qualquer área de compostagem. As empresas pedem subsídios. Então, por isso que, economicamente ainda, o aterro é a melhor opção. Por isso, continuar operando o aterro ainda. A gente tem menos de um mês, o prazo se encerra em 3 de junho. A Prefeitura já trabalha com a possibilidade cada vez mais concreta de se contratar uma empresa privada para fazer o descarte desse lixo. Na visão da Endurb, teria outra alternativa neste prazo curto? É prudente, tem uma conversa entre o prefeito, eu, a secretária do Meio Ambiente, é prudente a Prefeitura ter o processo licitatório e ter essa alternativa de destinação para o aterro licenciado. Perfeito. Do outro lado, a Endurb, como gestora da operação do aterro e da coleta, vai lutar ao máximo para manter a operação do aterro sanitário de Bauru. Você acha que é possível alguma alternativa nesse prazo? Sim, sim. Seria essa área anexa que foi na verdade, ligada a gente entende que é uma área, ela é uma continuidade do plano de encerramento. Claro que eu vou fazer as melhorias com manta, tudo, conforme tem. Já estão retirando os postes, a CPFL já está fazendo essa operação. Eu já estou no processo final da contratação das mantas e eu vou instalar e vou operar ali. Agora, claro, a CETESB exigiu agora que seja um licenciamento. Demora, né, o licenciamento. Se for um licenciamento comum, demora. Um modelo simples é mais rápido. Porque, que é interessante, assim, para falar não, a CETESB está sendo muito rápida. Então, vamos ver para sim também, se é possível. Eu vou atender o que ele está pedindo no licenciamento. Vamos ver se eles vão atender. Outra coisa que está acontecendo no momento é que eu instalei novos pesômetros, que são medidores de segurança e de estabilidade no aterro. Ele vai dizer como está a situação atual do aterro, em questão de pressão de gás e também em questão de volume de chorume no interior dele, se o nível é alto ou é baixo, isso determina a sua estabilidade. E algumas ações de correção no talude para melhorar a segurança de estabilidade do aterro. Então, as medições vão começar a acontecer esse fim de semana, vão ter medições semanais e mensais, onde pode demonstrar para a CETESB que talvez não há tanto risco assim como ela fala. E aí a possibilidade de ateamento começa a se tornar mais concreta. Então, estão acontecendo coisas assim, como para a CETESB o aterro tinha que ser fechado em fevereiro. Já estou operando quase 60 dias a mais, então você numa tranquilidade. Acredita num possível prolongamento desse prazo? Eu acredito. Mas não para operar no novo aterro. A gente gostaria muito, a equipe da Endurb e da Prefeitura, conforme o plano de resíduos do município, de dar uma evolução. Eu quero que aquela área seja um parque ambiental e trabalhar uma questão de parque ambiental lá com compostagem, usina de processamento, resíduos de saúde, eletrônicos, construção civil. Lá é imensa área, com mão de obra também de reeducandos ao lado, com penitenciárias que tem ali. E longe da área urbana da cidade. Então, é uma área perfeita para o investimento de negócios na área de meio ambiente. Tá certo, Nico. Eu agradeço a sua participação. Valeu, obrigado. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!